As pessoas esquecem do filtro solar, outras aproveitam o sol menos intenso para fazer tratamentos mais pesados. Mas é preciso cuidado e nunca devemos esquecer que o sol continua lá. E os seus efeitos, mesmo que mais moderados também. Para lembrar das recomendações e orientar que tratamentos são indicados para esta época, o Bom Dia recebe a médica Sharon Sanger, especialista em medicina estética. Bom dia, obrigada pela presença nesse feriado. Passado aquele período crítico de verão, sol intenso, quais os cuidados que as pessoas devem ter agora nessa estação mais amena, que a gente acaba esquecendo alguns cuidados? Os cuidados relacionados a uma recuperação de uma pele que desidratou no verão e que teve todos os danos relacionados aos raios ultravioletas. Então, inicialmente, o que a gente normalmente faz em toda entrada de inverno é um exame bem detalhado para identificar algumas lesões que deverão ser tratadas em função de algum grau de malignidade. Os cuidados com a hidratação, bem como com o uso do filtro solar, eles permanecem durante todo o inverno. Pois é, as pessoas acabam esquecendo o filtro solar só porque passou o verão, mas o sol continua lá e tem que passar igual, né, doutora? Com certeza, Pedro. E repassar também de quanto em quanto tempo? Ou não tem essa necessidade de ficar repassando o filtro solar? Depende muito do grau de exposição de cada indivíduo, mas como regra geral, os filtros, na maior parte das vezes, têm uma durabilidade que vai de 2 a 6 horas, conforme o tipo de pele. Na maioria das vezes, exige pelo menos uma reaplicação durante o dia. Em relação aos tratamentos indicados para essa época, né, para quem for com manchas que não são malignas, como você citou há pouco, do verão, manchas, né, que atrapalham principalmente a aparência. Quais são os tratamentos recomendados agora nesta época? O que a gente usa bastante atualmente é a luz intensa pulsada e os lasers fracionados. Os lasers fracionados têm entrado bastante no mercado da medicina estética porque eles conseguem, de alguma forma, um tratamento mais eficaz em termos de rugas e flacidez, bem como de manchas, porém com um tempo de recuperação muito mais curto relacionado aos equipamentos que se tinha anteriormente. Se torna uma boa alternativa, com um índice de efeitos colaterais ou mesmo complicações muito baixo, um resultado excelente. Pois é, tem contraindicações esses lasers? Tem pessoas que não podem usar? Sim, tem algumas contraindicações. Alguma fotossensibilidade específica já relatado por algum paciente a esse tipo de procedimento, né? Algumas doenças mal controladas que possam interferir na cicatrização, entre elas o diabetes, né? O paciente diabético, se ele não tiver com um controle muito grande da glicemia dele, ele tem alguma dificuldade em fazer esse tipo de procedimento. Pacientes que têm uma pele muito escura, de mulata a negra, vão ter algum tipo de restrição também de uso desse tipo de equipamento. Quantas sessões são necessárias? Como é que é a aplicação na prática? Depende bastante do problema, né, da patologia que se quer resolver. Quando se trata de manchas que são adquiridas há pouco tempo, pessoas que anteriormente não estavam manchadas e que após uma exposição inadequada no verão tem um histórico assim de 4 a 5 meses de uma mancha, em geral uma sessão é suficiente. E depois, obviamente, tudo que se refere ao sol, a gente tem que imaginar que a gente consegue um bom tratamento, mas uma exposição inadequada ou, enfim, anos de exposições passadas vão retornar com essa mancha. Pois é, como é que é o pós-tratamento? Fez a aplicação, tem que cuidar com o sol tanto quanto os ácidos, né, que também são bastante aplicados. Sim. Nos cuidados com a pele, tem que redobrar o cuidado com o sol? Sim. Qualquer equipamento que faça, equipamento ou peeling, ou enfim, qualquer tratamento, procedimento que vise um aumento do turnover celular, um aumento da regeneração celular, a gente não consegue separar as células que produzem a melanina, que são os melanócitos, e os queratinócitos na parte mais superficial da pele. Então, sempre que houver um aumento da regeneração celular nessa camada epidérmica, existe um risco de manchar. E às vezes até mesmo de criar-se uma mancha que não se tinha antes. Então, é mandatório o paciente, para fazer qualquer tipo de procedimento que faça uma esfoliação mais intensa da pele ou que seja mais profundo, que aumente a regeneração celular, ele tem que, antes de tudo, já ter um hábito adequado de cuidado em relação ao filtro solar. E em relação ao uso de determinados cosméticos ou dermocosméticos que bloqueiem a produção local da melanina para que a gente não tenha uma mancha pós-procedimento. Doutora, para acne, cravos e espinhas, alguma recomendação em especial? Sim, essa é uma época também adequada para se fazer o tratamento das acnes mais severas. Alguns tipos de medicações utilizadas para esses tipos de quadros mais severos de acne exigem um cuidado extremo em relação à luz solar. Então, na maioria das vezes, essa é a época propícia para
para ida a um consultório médico e iniciar um tratamento adequado. Estria e celulite também é uma boa época para o tratamento? Sim. É da mesma forma? É da mesma forma. Tudo que exige um cuidado maior em relação à exposição solar, essa é a época ideal para se fazer. Outono e inverno, então? Outono e inverno. Obrigada pela participação, bom feriado. Obrigado, doutora, um bom dia. E agora algumas sugestões de programação para este feriado. Às 9 da noite, a Orquestra Filarmonia Santa Catarina